Pronto. Bom, então, vamos começar a nossa aula sobre água. Para quem chegou agora, mande as dúvidas conforme forem surgindo. Eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo, então talvez o timing não vai ser perfeito, mas eu vou sempre estar olhando para ver se vocês têm perguntas para ir já respondendo o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos começar. Nossa aula, então, é sobre hidrografia e recursos hídricos. Vamos falar sobre água como recurso, sobre ciclo hidrológico, reservatórios, rios, água no mundo, etc. Bom, primeiro começando, água. O que é água? A água é a substância mais abundante da superfície do nosso planeta. Sem água não há vida, tanto é que sempre que vocês verem notícias sobre procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre vão procurar vida em planetas onde existe água líquida, porque até agora o que a gente sabe é que a água líquida é um pré-requisito para que haja vida, pelo menos as formas de vida que a gente conhece. Então, água e vida tem tudo a ver, e 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Tanto é que a gente fala que a Terra é o planeta azul, né? Visto de fora, é o planeta azul coberto por água. 70% aí da crosta terrestre é coberta por água, está debaixo d'água. De toda essa água aí que cobre o nosso planeta, só 2,5% é doce. 97,5% é água salgada nos oceanos, só 2,5% é doce, né? Que é a água que mais importa para a gente, pensando em uso da água, né? É a água que a gente vai consumir. Só que desse pouquinho de água doce, a gente ainda divide ela em água que está mais acessível, menos acessível, ou o lugar onde ela está, armazenada no planeta. A gente chama de locais de armazenamento de água, basicamente mesmo. Então, a gente tem 68,7% dessa água doce lá nas geleiras e na neve, gelo e neve, né? Nas altas latitudes e altas altitudes do nosso planeta. Lembra a diferença? A altitude vai ser com relação ao nível do mar, a altura do relevo em relação ao nível do mar, e latitude é com relação à distância a partir da linha do Equador. Como a linha do Equador é latitude zero, a gente fala que perto da linha do Equador a gente está em baixas latitudes. Quanto mais longe do Equador, mais alta é a latitude, porque vai subindo o valor, né? Lá no polo a gente tem 90 graus de latitude norte no polo norte e 90 graus de latitude sul no polo sul. Então, né, só relembrando aí a diferença de altitude e latitude, porque quando a gente fala altas latitudes, a gente está falando de lugares mais próximos dos polos. Estão me ouvindo? Fui desconectada, caí. E agora? Acho que foi isso mesmo. Caiu meu sinal. Vocês estão me vendo agora? Por essa eu não esperava. Ah, vocês ainda estão vendo os slides ou os slides sumiram também? Deixa eu ver. Tá, peraí. Deixa eu abrir eles de novo então. Não entendi o que aconteceu, mas apareceu para mim uma mensagem de que a conexão foi perdida. Então vamos lá. Falei para vocês, minha internet está esquisita hoje. Hum,
Acho que agora vai. O vídeo da respiração, né? Da água. Então, nosso planeta, a gente respira ar, nosso planeta respira água. Gosto bastante daquele vídeo. Tô tentando abrir os slides, vamos ver se vai dar certo. Uhum. Me ajuda, Google. Apareceu para vocês os slides? Se aparecer, vocês me falam. Hum. Dificuldades técnicas. E agora, apareceu? Agora foi, gente. Ah, pera, agora tá indo. Pronto, agora foi. Tá, então vamos continuar, beleza? Eu não sei como é que ficou o lance da permissão para as pessoas entrarem na sala. Se apareceu para alguém aí, você quer permitir que alguém entre na sala? Pode permitir, tá bom? Eu não sei se como eu saí e voltei, isso vem para mim de novo. Enfim, vamos prosseguir aí com a nossa aula. Eu estava falando que só 0,4% das águas são águas superficiais, que são essas águas de rios, lagos, represas, essas águas que a gente vê de fácil acesso, né? Digamos assim. Bom, e aí então o ciclo da água. O ciclo da água basicamente é esse aqui. Essa imagem resume bastante o ciclo da água, resume bem assim, é bem sintética nesse sentido. Então a gente tem água dos rios, ou dos solos, ou das árvores, enfim, evaporando para a atmosfera. Dos solos, ela pode infiltrar, né, para uma água subsuperficial, os lençóis freáticos, ou ir para rios. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. E aí ela evapora lá na atmosfera, ela condensa na forma de nuvens, as nuvens chovem, a água volta. E esse é o ciclo da água, né? Resumidamente é isso. Então, como a gente viu, a gente tem lá os volumes de água, né, no planeta. Rios, lagos e represas soltam 0,4%, 97% está no oceano e tal. E apesar desse volume de água, né, esse 70% do planeta ser coberto por água, ser um volume constante, a localização dessa água varia bastante ao longo do tempo. O que, que isso quer dizer? Não quer dizer que a água que está no oceano vai sempre estar no oceano, e a água que está na geleira vai estar sempre na geleira. Essas águas mudam de lugar conforme o tempo vai passando aí. Então, o ciclo da água é justamente esse processo de transformação da água, ela indo dos oceanos para a atmosfera, da atmosfera para a vegetação, da vegetação para o solo, e assim por diante. É esse ciclo, esse processo de transformação da água na natureza, no qual a água vai passar por diferentes reservatórios, a gente já vai falar o que são esses reservatórios. Essa imagem era um pouco mais complexa, mas é para mostrar que a água pode estar em qualquer lugar aí do nosso planeta, interagindo aí com outros reservatórios, né? Então a gente tem aí água nos oceanos, que vai, aqui é o ciclo básico, né? As águas dos oceanos que vão evaporar, condensar e precipitar e voltar de novo para os solos, para o oceano e tal. Só que também tem água evaporando da vegetação, né? Tem água evaporando de rios, lagos, piscinas, tal. Tem a evapotranspiração, que é o que a gente chama dessa água saindo dos seres vivos e indo para a atmosfera. Sabe quando a gente sua, quando está calor? É justamente o nosso corpo mandando água que está dentro do nosso corpo para fora. E essa água está indo para a atmosfera. A gente está o tempo todo evapotranspirando. Agora, na quarentena, eu adquiri um hábito. Todo dia eu sento no solzinho para ler um pouco com a minha cachorra. Tem um pedaço do meu quintal que bate sol, especificamente entre 9h30 e 10h30 da manhã. Então, 9h30 eu coloco minha cadeirinha lá, sento lá no sol e fico tomando solzinho.
Outro dia eu estava de costas para o sol e de frente para minha sombra. E aí eu comecei a observar que a sombra da minha cabeça estava saindo alguma coisa. E eu nunca tinha reparado isso. Isso é recentíssimo mesmo, assim, na história da minha vida. Eu nunca tinha reparado que se eu ficasse de costas para o sol e olhando, era como se tivesse saindo fumaça da minha cabeça. E olhando aquilo e pensando. A primeira reação que eu tive foi: meu Deus, o que está acontecendo? Meu cabelo está pegando fogo. Mas depois, né, fui pensando, falei disso com meu namorado e tal, ele é geógrafo também, aí ele falou, não, deve ser isso, e a gente chegou à conclusão que é isso, né, o corpo evapotranspirando, a gente faz isso o tempo inteiro. Fica aí um exercício, um dia que tiver um sol quente, vocês olhem para sua sombra, ver se está saindo alguma coisa, ou se o problema for só comigo, vocês me avisem, porque eu vou precisar verificar o que está acontecendo com a minha cabeça. Mas então, a gente está sempre evapotranspirando, as plantas também estão sempre evapotranspirando e mandando aí água para a atmosfera. Então, a água está no nosso corpo, a água está nas plantas, a água está nos oceanos, nos rios, nos solos, e ela vai sempre em direção à atmosfera, evapotranspirar, ou em direção a outros reservatórios, né? A água da chuva pode infiltrar no solo, e aí ir lá recarregar um aquífero, de lá escorrer até o oceano, ou dali mesmo ela pode evapotranspirar, ou ela pode recarregar um rio, dar origem a um rio. A água lá nas geleiras, um dia essa geleira pode derreter e essa água vai dar origem a um outro rio, por exemplo, e vai transportar essa água de outro lugar, enfim. Essa imagem é só para demonstrar para vocês como o ciclo da água é muito mais complexo do que só aquilo transpira, chove, volta, evapora, transpora, volta. Enfim, vocês entenderam. É isso, esse é o ciclo da água mais completinho, beleza? Ah, sim, claro, né? A parte ali também da. Ih, travou o slide também agora. A parte ali também da absorção pelas plantas. As plantas também absorvem a água do solo, né? E essa água pode evapotranspirar do solo. Então, a água que choveu e infiltrou no solo pode ser chupada pelas plantas e mandada de volta para a atmosfera. Ai, tá vendo? Ainda bem que não foi só eu que vi a fumaça saindo da minha cabeça. Menos não, assim eu me sinto mais normal também. Deixa eu ver o que ele tá falando. Surfar lá na pororoca do Rio Amazonas, é verdade. A gente já vai falar de Rio Amazonas também, é uma parte da nossa aula, das dinâmicas fluviais como um todo. A pororoca, para quem não sabe, é umas ondas que se formam na foz do Rio Amazonas. Quando o Rio Amazonas deságua lá no mar, em algumas épocas do ano, esse fluxo do rio é bem mais forte, então causa ondas e tem gente que vai para lá surfar. É um fenômeno bem legal. Dei uma pesquisada depois, vídeo sobre isso no Google, é bem interessante mesmo. Bom, vamos lá então. Os reservatórios naturais de água. Então, ao longo do ciclo, a água se acumula e se armazena em diferentes locais da paisagem. Esses são os principais reservatórios de água, e a água vai ficar ali por algum tempo. Como eu disse, ela está sempre mudando, só que ela pode ficar mais num lugar do que em outro. Imagina, então, lá uma moléculazinha de água, que hoje ela está no oceano. Ela pode ficar no oceano por cerca de 4.000 anos. Se ela evaporar dali e for parar numa geleira, ou na neve, ela pode ficar ali naquele ambiente por cerca de 10 até 1.000 anos, e assim por diante, né? As águas subterrâneas podem ficar lá até 10.000 anos, as águas superficiais ficam até 10 anos ali superficialmente, né? Tem a umidade nos solos, pode ficar a mesma água, a mesma molécula de água pode ficar ali por até 1 ano. Na biosfera, uma semana. Biosfera é todas as formas de vida. E na atmosfera, só 10 dias aproximadamente, porque logo ela vai chover em algum lugar, tá bom? O que interessa pra gente aqui? As águas subterrâneas e as águas superficiais, principalmente, porque é delas que vem a água que nos abastece, né? Que abastece toda a sociedade. Então, elas são as mais importantes da gente estudar agora nesse momento vestibular, tá bom? Então, vamos falar um pouco delas. Começando pelos aquíferos. Os aquíferos são as águas subterrâneas. A gente chama de águas subterrâneas ou águas subsuperficiais. Eu vou anotar aqui aquíferos, vou escrever para vocês no chat.
para vocês verem. Aquíferos igual águas subterrâneas ou águas subsuperficiais. Subsuperficiais quer dizer que elas estão abaixo da superfície, tá bom? Elas ficam aonde? Quer dizer que elas ficam no solo? Ah, será que elas são, então, aquela umidade do solo que a gente viu na aula passada, que 25% do solo é composto por água? Essas são as águas superficiais? Não. Na verdade, os aquíferos, eles são as águas que estão dentro das rochas. Que rochas? Principalmente rochas sedimentares. Lembra que as rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos que vão se juntando, né, até dar origem àquela rocha. Então, esses sedimentos deixam espacinhos entre eles, que acumula ali ar e água. Essa água que se acumula ali, quando a rocha é espaçosa e se acumula, tem espaço para acumular muita água, ela dá origem, então, a um aquífero, a essa água subterrânea que vai ficar lá dentro da rocha. Dentro do solo também, mas principalmente dentro da rocha, tá bom? Então, a gente tem dois exemplos aqui de aquíferos, né? Deixa eu ler o textinho, né? São as águas subterrâneas armazenadas em formações geológicas porosas e permeáveis, ou seja, cheias de buraquinhos, capazes de reter água e cedê-la. Cedê-la no sentido de que a gente consegue acessar para retirar aquela água dali, tá bom? Antes eram conhecidos como lençóis freáticos, é o que a gente chamava de lençol freático, que são as águas subterrâneas. Às vezes a gente tem costume de imaginar, quando a gente fala em lençol freático, em água subterrânea, que é como se fosse um lago debaixo da terra. É mais ou menos essa ideia que eu tinha antes, de que era uma água livre ali, solta, que, sei lá, como se fosse um lago subterrâneo e desse para entrar lá e nadar, enfim. Na verdade, não é assim que funciona, essa água está toda presa, armazenada dentro dos espaços da rocha. E aí, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro bloco, esse primeiro exemplo, a zona de saturação e a zona de aeração. A zona de aeração é onde os polos estão principalmente ainda cheios de ar, ainda não estão completamente cheios de água. Na zona saturada, a zona de saturação é quando esses buraquinhos estão preenchidos por água. Essa palavra saturação é aquilo, vocês já ouviram alguém falar assim, eu tô saturado dessa situação. Quer dizer que a pessoa já tá de saco cheio, não aguenta mais nada. Então, saturado é justamente isso, não cabe mais nada ali, porque já está completamente preenchido de água, tá bom? Deixa eu ver qual que é a pergunta. Lençóis Maranhenses, que é um ponto turístico do Maranhão, tem alguma coisa a ver? Na verdade, não exatamente. Eu já vi que são grandes dunas de areia que formam água em épocas de chuva. Sim, na verdade, agora que você falou isso, eu nunca tinha parado para pensar. Pode ser sim que seja a água infiltrada naquele solo que aquele espaço saturou e a água sobrou ali na superfície e formou aqueles lagos. Eu não sei exatamente qual que é a formação dos lençóis maranhenses, mas é possível que tenha a ver com isso sim. A areia ali saturada, não cabe mais espaço ali entre os grãos de areia e a água sobrou ali na superfície. Basicamente é isso. O que eu não sei é se essas águas, elas são realmente provindas do aquífero. Eu acredito que não, mas eu posso dar uma conferida nisso. Me cobra depois, tá, Emily? Eu vou dar uma conferida. Eu acho que nelas não são as águas que saturaram a partir do aquífero. É só o solo saturado ali mesmo, tá bom? Mas eu confiro isso lá pra gente depois. Bom, e aqui no segundo bloquinho, no segundo exemplo, a gente tem duas camadas de água e uma camada impermeável. Ou seja, a gente tem a água que infiltrou aqui e ela está acumulada aqui, uma camada que não tem água e embaixo uma outra camada cheia de água. A gente vai dividir, então, em dois tipos de aquífero. Um que a gente vai chamar de aquífero livre e o outro de aquífero cativo ou aquífero confinado. Tanto faz, cativo ou confinado é o mesmo tipo de aquífero. Qual que é a diferença? O aquífero livre, a gente consegue acessar ele de cima, acessar a água dele a partir aqui da superfície. Agora, como tem uma camada impermeável, a gente não consegue acessar exatamente essa água do aquífero cativo. Até consegue com equipamentos e tal, mas essa água vai vir com uma pressão diferente e tal. Então, a gente divide quando ele tem essa camadinha aqui separando as águas de um aquífero de outro. Isso já vai ficar mais claro, eu espero.
Olha, essa outra imagem aqui está mostrando justamente a diferença entre o aquífero livre e o aquífero cativo. O aquífero livre, ele vai ser recarregado pela água que chove diretamente aqui em cima dele. E ela vai infiltrar até recarregar esse aquífero aqui. O aquífero cativo, ele é recarregado em outro lugar. Vocês percebem que aqui, ó, esse aquífero cativo, ele é cativo porque tem outro aquífero em uma rocha em cima dele até aqui. Nesse outro trecho aqui em que ele está encostando no solo, ele é livre. Então, ele ser livre ou ele ser cativo vai variar de acordo com a localização dele naquele ponto, aliás. As características dele naquele ponto que você está analisando. Se você se é o primeiro aquífero que você consegue atingir se você cavar, ou se vai ter uma outra camada separando água de outra qualidade. Vai ser o aquífero cativo. Essa é a diferença. Eles são recarregados pela água que infiltra no solo e, em geral, suas águas são de boa qualidade. Os dois. Só que um é recarregado num lugar e o outro é recarregado em outro lugar, pelas águas da chuva que infiltraram. Beleza? Acho que ficou claro a questão de aquífero. Espero que sim. Se sobrar alguma dúvida, vocês podem me falar. Não entendeu muito, Emanuele. Tá. A diferença entre aquífero livre e aquífero cativo? Tá. Deixa eu ver como que eu... Tem uma outra imagem mais pra frente. Deixa eu pensar. Mas ela tá muito mais pra frente. Vou explicar a partir dessa imagem aqui mesmo. Imagina que você mora aqui entre essas duas árvorezinhas que estão em cima desse morrinho aqui. Se você cavar um poço na sua casa, dependendo da altura que esse poço que você vai cavar, você vai achar água desse aquífero aqui. Você vai precisar de um equipamento talvez um pouco mais forte para perfurar essa outra rocha e cavar até achar esse outro aquífero. Como esse outro aquífero ele está mais abaixo e ele está menos acessível para você que mora aqui, esse outro aquífero de baixo vai ser então o aquífero cativo. Vai ser o aquífero confinado. Por quê? Ele está confinado por uma camada de rocha em cima dele. Nesse ponto. Para você que está nesse ponto aqui, você está nessa setinha. Para você, do seu ponto de vista, esse outro aquífero está confinado por essa camada de rocha impermeável. Agora, se você estivesse morando aqui, do outro lado aqui da imagem, onde tem essas outras três arvorezinhas juntas, esse aquífero que para você, onde você morava antes, era o aquífero confinado, porque tinha uma camada confinando ele, separando ele de você, agora ele é um aquífero livre, porque você consegue cavar, achar ele mais rápido, cavar menos para achar ele, e talvez nem precise de equipamentos tão sofisticados assim, que vão ter que perfurar essa camada mais impermeável. Ficou um pouco mais claro assim? Essa explicação? Tá ótimo, perfeito. O importante é que vocês entendam, que faça sentido para vocês a diferença. Não só disso, de tudo que a gente falar em todas as aulas, o importante é que faça sentido na cabeça de vocês, tá bom? Bom, vamos falar então agora de rios, sistemas fluviais. Eu falo que eu sou suspeita para falar de rios porque eu gosto muito de todos os elementos da paisagem, o que mais me cativa, não como aquífero cativo, mas o que mais me que eu acho mais legal são os rios mesmo, os sistemas fluviais. Lembra que eu falei lá para vocês na aula de erosão que fluvial é referente a rio e pluvial é referente à chuva. Então, rios são aí os sistemas fluviais, tá bom? O que são esses rios? São correntes de água doce que podem se formar pelo afloramento de água subterrânea, ou seja, tem aquele aquífero debaixo do solo, aqui o aquífero, e o relevo. E aí, em algum ponto, o solo está baixo o suficiente para encostar onde está a pontinha da água aqui, do aquífero. E aí essa água começa a aflorar, né? Por isso o afloramento de água subterrânea, quando ela sai para fora, como se fosse uma flor nascendo mesmo, um afloramento. A gente fala isso de afloramento de rocha mesmo, quando ela aparece na superfície. Quando a água aparece na superfície, é o afloramento. Isso às vezes acontece geralmente em um ponto específico, um ponto mesmo. E aí começa a sair água dali, forma um laguinho, e aí a água não para de sair, essa água desse laguinho vai começar a correr, e aí vai dar origem
a um rio, que vai começar a correr pela paisagem. Essa aguinha vai encontrar com aguinhas que estão saindo de outros pontos da paisagem e vão dar origem a rios enormes e caudalosos, tá bom? É assim, mais ou menos, que se forma um rio. Então, ele se forma pelo afloramento dessa água subterrânea, mas ele também pode se formar de outras formas. Pelo derretimento de neve ou gelo, por exemplo, alguns dos rios que formam o rio Amazonas, eles não nascem por esse afloramento de água subterrânea, mas sim pelo derretimento de neve. A neve congelou lá nas montanhas ao longo do inverno, chega nas épocas mais quentes, ela começa a derreter. E essa água que vai derretendo vai começar a correr pela paisagem e dar origem a outros rios. Inclusive, como eu disse, algumas nascentes do rio Amazonas nascem dessa forma, né? Alguns rios que dão origem ao rio Amazonas nascem dessa forma, a partir desse derretimento de gelo lá dos Andes, no caso. Ou pela precipitação da chuva, chove muito de uma vez, a água se acumula ali, a água começa a correr, que também dá origem a um rio. Qual que é a importância dos rios? Eles são importantes para o fornecimento de água, né? Aqui no Brasil, pelo menos 40% da água que vem para o nosso consumo é de rios. Importante para a produção de energia. A maior parte também da energia elétrica produzida aqui no Brasil, ela é proveniente de usinas hidrelétricas, que são usinas instaladas em cima de rios para aproveitar a força dessas águas para gerar energia elétrica, né? O rio tem sempre águas correndo, então a força dessa água correndo vai ser suficiente para gerar energia elétrica. Como a gente tem muitos rios no Brasil, a gente usa muita energia hidrelétrica. Ou ele também é importante para vias de acesso, transportes, inclusive o Rio Amazonas é uma rota de transporte muito importante para a região norte do Brasil, tanto para transportar pessoas quanto para transportar cargas. É importante para a produção de alimentos, porque fornece a água para irrigar as plantações, por exemplo. É importante para a exploração mineral. A maior parte da areia utilizada na construção civil, ela é retirada de rios. As planícies fluviais, lembram das planícies como forma de paisagem? Elas são formadas, o solo é muito arenoso nas planícies, porque justamente o solo que está sendo formado pela erosão do rio. O rio vem trazendo sedimentos, acumulando ali naquelas margens, quando ele está mais cheio, e aí quando ele rebaixa, ele deixa aqueles sedimentos todos ali. Esses sedimentos, às vezes, são retirados para utilizar a areia dele na construção civil. Vocês já viram a raia olímpica da USP, por exemplo? A raia olímpica da USP, ela foi cavada para colocar em água e fazer a raia. Dizem aí as conversas que a empresa que cavou nem cobrou do Estado para fazer essa obra, de tanto dinheiro que eles ganharam vendendo a areia que eles retiraram dali. E tem muita areia ali porque é a planície do Rio Pinheiros. Também é utilizado no turismo, né? Acho que faz bastante sentido, e para manter o equilíbrio do ciclo hidrológico. A Júlia está perguntando se a água dos aquíferos podem dar origem aos poços. Sim, na verdade, os poços, esses poços, né, para retirada de água, é justamente a retirada de água dos aquíferos, das águas subterrâneas. Essa água no fundo do poço é água do aquífero, é exatamente isso mesmo, tá bom? Bom, os rios, então, eles podem ser classificados em 3 diferentes tipos, de acordo com a quantidade de água ao longo do ano, mais ou menos. Rios efêmeros, intermitentes e rios perenes. Eu vou explicar o que é cada um deles, mas fica aí para vocês a sugestão de vocês pesquisarem no dicionário mesmo, dicionário de português, o significado dessas palavras. Efêmero, intermitente e perene, porque vai ficar mais claro para vocês a diferença desses rios. A Sara está perguntando se a água é 100% limpa. Eu acredito que a água dos poços, né? Geralmente sim. A não ser que sejam áreas que tenham solo contaminado, por exemplo, pode ser que a água não seja muito limpa. Por quê? A gente viu que o solo tem essa função de filtrar a água e ele meio que purifica. Então, a água que já chega lá no aquífero, ela já está filtrada, digamos assim, né? Só que se o solo estiver contaminado, ele pode levar contaminação. Então, não recomendo tomar água de poço em cidade, por exemplo. Mas, no geral, a água de poço é bem limpa, sim, e é totalmente potável. A minha mãe morou em Cotia,
na divisa de Cotia com Itapecerica da Serra, uns anos atrás, e lá a casa que ela morava era tipo um sítiozinho, né? E era água de poço, e a gente tomava água numa boa. De vez em quando ela tinha que colocar um produto lá para dar uma clareada, eu acho, mas estamos vivos aí até hoje. Vamos ver. Já morei no interior da Bahia, as pessoas lavavam roupa lá na beira do rio. Sentia sede, tomava água nele. Então o Rio São Francisco é excelente, né? Então, a água do rio é potável quando ela tá na natureza limpa. Só que a gente contamina essa água de várias formas. Então, por isso esse tratamento de água, né? Se a gente não houvesse, se não existisse poluição, a gente poderia beber a água do rio como era, como a gente fazia. E, tipo, a nossa espécie chegou até onde está hoje, bebendo água de rio, né? Como aconteceu em uma cidade que a decomposição do cemitério chegou aos aquíferos, aí as pessoas foram ficando doentes. Exatamente. O cemitério é sempre um problema. Inclusive, geralmente os cemitérios são feitos fora da área urbana. Porque, e assim, o ideal é que o cemitério seja feito a jusante. Montante e jusante são dois conceitos quando a gente fala de rio. O rio é a partir da ponta onde a gente está. Tudo que o rio passou antes de chegar onde a gente está, a gente fala que é a montante. A gente fala que o rio nasce lá na montanha, só para lembrar, né? O rio nasce na montanha, é a montante. E tudo que acontece a partir daqui para frente é a jusante. O ideal é que cemitérios, indústrias estejam a jusante das cidades, depois da cidade, para que a água limpa passe por aqui e depois passe lá onde ela pode ser contaminada. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, água contaminada é realmente um problema. Mas a gente vai falar um pouco mais disso também. Então, aí, vou explicar agora as três palavras, os rios efêmeros, intermitentes e perenes. De novo, fica aí a dica de liçãozinha de casa para vocês pesquisarem no dicionário o significado dessas três palavras, só para ficar mais claro na cabeça de vocês. Os rios efêmeros são aqueles rios em que a água aparece só depois de umas chuvas muito fortes ou durante essas chuvas torrenciais. Chuva torrencial é essas chuvas muito fortes de verão, que vem de uma vez, chove tudo de uma vez e para, sabe? Essas são geralmente as chuvas torrenciais, chuvas muito fortes. E aí começa a chover muito de uma vez, o rio aparece, a água se acumula, a água vai descendo, né, pela gravidade, se acumula a água toda num ponto só, nos pontos mais baixos, e aí surge aquele rio ali. Depois que a chuva passa, ou depois de uns 2, 3 dias que a chuva passou, essa água vai toda embora, não tem mais rio ali. Esses são os rios efêmeros, que aparecem de vez em quando nessas circunstâncias drásticas, tá bom? Os rios intermitentes, eles têm águas que secam em determinados períodos do ano. Ou seja, nas épocas mais úmidas, ou nas épocas mais chuvosas, tem um rio ali. E aí, na época mais seca, não chove há meses, esse rio seca. E ali onde tinha um rio, hoje não tem mais nada. Depois volta a época das chuvas, aquele rio volta. Esse é um rio intermitente, é um rio que aparece e some de acordo com a quantidade de água ali naquele ambiente, mais ou menos isso. Tá bom? Eles acontecem em intervalos, intermitentemente. E os rios perenes, né, por último, são esses rios que a gente ouve falar sempre. São os rios que têm água o ano inteiro. Eles nunca secam ou raramente secam, tá bom? Como o Rio Amazonas, como é o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, todos eles são rios perenes, eles estão sempre ali, tá bom? Eu até costumo brincar que a gente tem sempre em toda a turma alunos que são perenes, que vêm em todas as aulas, alunos que são intermitentes, que aparecem de vez em quando, né? Vem uma aula, falta outra, e alunos efêmeros, que são aqueles que a gente vê uma vez só e depois a gente não vê mais. Então, essa é a principal diferença entre os rios, mas ainda procurem aí essas palavras. Ainda falando sobre rios, então, o ponto onde o rio nasce, o ponto onde aflora do subterrâneo, é o que a gente chama de nascente. Então, onde o rio nasce, nascente, básico, né? Belezinha. Ou a gente chama também de olho d'água, que é aquele ponto onde o rio aparece. E aí, o ponto final do curso do rio, lá onde o rio acabou, daqui para frente não tem mais rio, é outra coisa, ou é outro rio, a gente chama de foz, né? Então, o rio nasce na nascente e morre lá na sua foz. Essa foz desse rio, onde esse rio termina? Esse rio pode terminar no oceano, né?
A gente sempre ouve falar que todo rio corre para o mar, então os rios podem terminar lá no mar, no oceano, mas ele também pode terminar em outro rio, desaguar em outro rio, ou num lago, ou ele pode simplesmente sumir na paisagem, como é o que acontece às vezes em lugares muito secos e desérticos e tal. Bom, quando é no oceano, essa imagem é só para demonstrar, quando esse rio termina no oceano, essa foz dele pode ser em dois formatos, no formato de estuário, quando o rio chega de uma vez lá no mar, ou no formato de delta, que é quando ele se espalha antes de desaguar no oceano. E aí já vou mostrar fotos para vocês. Então, primeiro falar isso aqui, que os rios também interagem com os aquíferos lá, as águas subterrâneas. Eles podem recarregar o aquífero, né? Como é aqui o caso de áreas secas. A água do rio vai aos poucos infiltrando no solo, e aí pode ser que esse rio seque ou não. Ou ele pode ser recarregado pelo aquífero, quando ele vai passando por lugares onde o aquífero está muito perto da superfície, ele pode ser recarregado por esse aquífero também. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, ó, tem muitos lugares turísticos que é o encontro do rio com o mar, justamente. E é mais do que a gente imagina. Toda praia que você. Sabe mais se vocês forem na praia? Agora vocês vão lembrar de mim. Porque quando vocês forem na praia, vocês vão andar na praia, sabe? Quando a gente gosta de caminhar na praia e tal. E às vezes a gente pula um fiozinho de água que tá vindo lá do matinho e tal. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu ia bastante pra Bertioga e lá tinha bastante disso. Mas são rios que estão chegando. Então, os rios que chegam no mar podem ser tanto rios muito pequenininhos, desse que a gente só dá um passo e passa por cima deles, como podem ser rios enormes e gigantescos. E aí tem um grande potencial turístico disso também. Tem tanto lugar bonito por aí, gente. Não tenho nem ideia. Mas vamos lá, seguindo. Fotinhos aí para demonstrar isso que eu estava falando, da foz dos rios. Eu vou começar aqui pela 3. A 3 é a foz do Rio Iguaçu. Você já deve ter ouvido falar de Foz do Iguaçu, que é uma cidade lá no Paraná, onde tem as cataratas do Iguaçu, um ponto turístico muito importante do Brasil também. Tem gente de tudo quanto é país para ver as cataratas do Iguaçu. São magníficas mesmo, assim, é uma, sei lá, para mim é uma das 7 maravilhas do mundo. Aquilo é lindo, lindo mesmo demais. E aí o Rio Iguaçu, que é um rio que corta o estado do Paraná, e ele deságua lá perto da cidade de Foz do Iguaçu. Por isso que a cidade tem esse nome, porque a cidade fica justamente onde está a foz do Rio Iguaçu. E ele deságua em outro rio. Aqui, ó, dentro dessa bolinha vermelha, é o Rio Iguaçu desaguando no Rio Paraná. A foz do Rio Iguaçu é no outro rio, no Rio Paraná, tá bom? Essa foto 1 é a foz do Rio Amazonas, que ele é na forma de delta, ele se espalha, ó, em várias veias, né, até chegar no oceano. E aqui na 2, a foto da foz do Rio São Francisco, que está mais em formato de estuário. Apesar de ele se separar em canais aqui um pouco antes, quando ele chega aqui no mar, ele é um canal só. Também não é uma ciência exata, né? Então, tipo, não dá pra gente dizer que um rio tem exatamente só essas características e não outras. Estou falando isso porque ele se espalha um pouco antes de desaguar. Existem diversas categorias de rio, não vamos entrar nesse detalhe, tipo de rios que fazem curvas, de rios que se separam em vários canais, ou de rios que são uma coisa só, e nunca é muito exatamente homogêneo. Então, por isso que aqui vocês podiam falar, mas ele se separa, ele é um delta. Mas pode não ser também, porque ele chega aqui de uma vez só. Pensando que essa área aqui é uma área gigantesca, tá, gente? Acho que é isso. Ponto mais importante de observar aqui, a foz do Rio Iguaçu no Rio Paraná, porque isso é muito comum. Esse ponto onde dois rios se encontram é chamado de confluência. E a gente vai dizer qual que é a foz, qual que está desaguando em qual, de acordo com o fluxo da água mesmo. A gente sabe que a água do Rio Iguaçu está vindo e se juntando às águas do Rio Paraná para ir aqui em direção ao sul. Não o contrário, as águas do Rio Paraná não estão entrando no Rio Iguaçu, então é o Rio Iguaçu que está desabando no Rio Paraná, beleza? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso de confluência. Bom, os rios,
sistemas fluviais, eles são bastante dinâmicos. Aqui, essa time-lapse aqui é uma sequência de fotos de imagem de satélite de um rio, eu não sei exatamente qual que é o rio, mas ao longo dos anos, entre 1985 e 2013. Como esse rio mudou de um ano para o outro, eles colocaram várias fotos para fazer um filminho, né? Olha como ele se movimenta na paisagem, né? Esse rio cheio de curvas é um rio que a gente chama de rio meandrante. Ele é um rio cheio de meandros, cheio de curvas, né? E essas curvas, elas podem se encontrar e deixar uma de lado, como é o que está acontecendo aqui na imagem, né? Vem a água correndo aqui e vem cavando essa parte aqui. E a água que está vindo desse lado vem cavando aqui. Uma hora elas se encontram, o rio se junta e abandona um outro braço que ele tinha ali. Isso acontece com muita frequência. Inclusive, o Rio Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo, aquele ali que passa do lado da linha Esmeralda da CPTM, ele era originalmente um rio assim, um rio meandrante. E ele foi retificado por razões urbanísticas diversas. E o que se diz, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se é da época de vocês, eu acho que não. Mas quando estavam construindo a estação Pinheiros, da linha amarela, teve um grande acidente ali. E se vocês já foram ali naquela estação, vocês sabem que ela é muito funda. O metrô passa debaixo do rio ali. E quando estavam construindo essa estação, teve um grande acidente que a estrutura colapsou e caiu, abriu uma cratera ali e tal. Há quem diga que aconteceu isso porque o solo ali é muito instável. Era, né? Depois, obras de engenharia e magnâmicas, tudo isso foi resolvido. Mas o solo ali originalmente era muito instável. Por quê? Porque ali era um meandro abandonado, uma dessas curvinhas do rio, que o rio deixou para trás um dia, então ela demorou para se estabilizar, o solo demorou para se estabilizar, ali era um solo ainda jovem e relativamente instável, por isso que teve esse grande acidente. Só curiosidade aí para vocês saberem. Então, os rios são muito dinâmicos, né? Tudo isso para dizer que os rios são muito dinâmicos. Eles não são coisas estáticas na paisagem, eles não são ali daquele jeito, sempre foram ali daquele jeito e sempre vão ser. Eles são muito dinâmicos, eles podem mudar seu curso, eles podem mudar a quantidade de água que eles têm ou não ao longo aí da história geológica do nosso planeta, tá bom? E aí, as partes de um rio, então, aí numa paisagem. A nascente, lá onde ele nasce, e a foz. Aqui tem uma confluência, onde um rio deságua no outro. E aí, esse rio que vai desaguar nesse outro rio principal, a gente chama de afluente. Então, por exemplo, o rio Iguaçu é um afluente do rio Paraná. É um rio que vem e deságua nesse outro rio maior. É um afluente. Esse rio maior, a gente vai chamar ele de rio principal, tá bom? O curso do rio é justamente esse caminho que o rio percorre na paisagem, e a cachoeira nada mais é do que o rio caindo. Então, se você já tomou banho de cachoeira, você já tomou banho de rio. Na verdade, né, se a gente tivesse em sala, eu ia perguntar para vocês, quem já tomou banho de rio? Quando foi a última vez que vocês já tomaram banho de rio? E aí eu diria, eu tomo banho de rio todos os dias. E vocês iam me perguntar, mas como assim? Você mora no mato? E eu ia falar, não, é que eu tomo banho de chuveiro todo dia. E a água do meu chuveiro vem de um rio. Um dia ela esteve no rio, aí foi para a caixa d'água, aí veio pro meu chuveiro. Então dá para dizer que eu tomo banho de rio todos os dias. E eu espero que vocês também tomem banho de rio todos os dias. Tá bom? Mas não como uma cachoeira. Bom seria tomar banho de cachoeira todo dia. Não é exatamente esse tipo de rio. Essa cachoeira nada mais é do que um lugar onde o rio caiu. Ele passou por um desnível e caiu lá embaixo. Tá bom? É basicamente isso. Banho de cachoeira é água gelada mesmo. É verdade, eu adoro um banho de cachoeira. Pena que é tão difícil acontecer. Bom, agora a gente vai falar de bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é um espaço da paisagem onde há uma concentração de rios. Mas, na verdade, a bacia hidrográfica é qualquer espaço da paisagem, no sentido de que, assim, qualquer lugar que você tiver, você está numa bacia hidrográfica. Em alguma bacia hidrográfica você está.
A gente aqui, por exemplo, eu tô aqui, eu moro em Osasco. Eu tô na bacia do rio Buçocaba, que é um rio que passa aqui perto da minha casa. E ao mesmo tempo eu tô na bacia do rio Tietê, porque o Buçocaba vai desaguar lá no rio Tietê. E ao mesmo tempo eu tô na bacia do rio Paraná, porque o rio Tietê vai desaguar no rio Paraná. Então todo lugar que você estiver da paisagem, você vai estar em alguma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma grande superfície onde toda a água que cai ali vai drenar até um ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo vai ser o rio principal. Bom, então toda a água que ali precipita vai escorrer para o ponto central. É como uma bacia mesmo, por isso que chama bacia. Imagine uma bacia de fundo bem redondo, e aí tudo que cair nas beiradas não vai escorrer ali para o meio. Na bacia hidrográfica, a mesma coisa, só que ali no mundo, na paisagem. Então toda a água que chove aqui, eu falei para vocês que eu moro perto do rio Buçocaba. Toda a água que escorrer aqui, né, se não tiver nenhuma interferência aí de construção e tal, ela iria ou escorrer por cima do solo, ou infiltrar no solo e dentro, debaixo do solo, escorrer até o rio, que é aqui perto de casa, o rio Buçocaba. Então, eu estou na bacia desse rio, porque a água que chove aqui vai escorrer para lá. Tudo que cai nesse rio vai escorrer até a foz desse rio. A foz desse rio é no rio Tietê. Então, tudo que cai aqui, em algum momento, vai chegar lá na bacia do rio Tietê. Então, eu também estou na bacia do rio Tietê. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu espero que sim. Esse conceito é um pouco mais complicado, mas eu espero que esteja fazendo sentido. Então, a bacia hidrográfica ela vai ser composta tanto aí por esse rio principal, onde a água que chove aqui vai cair lá, como por todos os rios que chegam nesse outro rio principal, né? E todos os riozinhos que chegam nesse rio principal, porque é uma rede, é o que a gente chama de rede hidrográfica. Um rio chega no outro, que chega no outro, e vai chegar uma hora lá no oceano, ou seja, lá onde que for. Vai completar essa rede hidrográfica, rede no sentido de que as coisas se conectam mesmo, tá bom? Então, a gente tem aí, na bacia hidrográfica, o rio principal, né? Que no caso é esse grão mais grossinho aqui que está chegando no oceano. A bacia hidrográfica também vai contemplar os afluentes desse rio principal, que são esses rios que desaguam nele. E os rios que desaguam nesse, o afluente do afluente também. E os interflúvios, que é a parte mais alta da bacia, e é justamente a parte mais alta mesmo, o que chove de um lado desse interflúvio vai escorrer para um lado, o que chove do outro lado vai escorrer para o outro lado, por isso interflúvio, ele separa as áreas fluviais, tá bom? Então, o interflúvio vai contemplar as nascentes do rio principal e de todos os seus afluentes. E aqui, né, de bônus, o que é o leito? O leito é esse espaço ocupado pelas águas do rio. O curso do rio é o caminho que o rio faz, o leito do rio é o espaço ocupado pelas suas águas, tá bom? Mais uma imagenzinha aí de bacia hidrográfica, aqui duas bacias, uma do ladinho da outra. O interflúvio vai ser essa linhazinha que separa uma bacia da outra, tá bom? E a bacia hidrográfica contemplando aí as nascentes, os afluentes, e etc, etc e tal, tá bom? Depois vocês olhem bem essa imagem, leiam os textinhos todos, tá? Ela também fala aqui, ó, do lençol freático, que são as águas subsuperficiais. E esses dois rios aqui, pode ser que em algum momento eles se encontrem num outro rio maior, que passe por aqui assim. E aí eles vão ser cada um uma bacia, cada uma dessas bacias vai ser uma, mas as duas vão ser subbacias da bacia desse outro rio maior, na qual esses dois rios principais vão desaguar, tá bom? Ai, espero que isso tenha ficado claro. Deixa eu ler. Então, a água na bacia, ela vai escoar dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, e a formação da bacia vai acontecer pelo desgaste e erosão realizado pelas águas no terreno. Então, aqui que eu escrevi nesse balãozinho, existe uma relação direta entre relevo e rede hidrográfica. Conforme as águas vão correndo, elas podem ir cavando o relevo, olha aí a força exógena aí, a erosão como força exógena, cavucando o relevo, levando sedimento,
e fazendo com que o relevo tenha diferentes formatos. Então, a bacia hidrográfica tem tudo a ver com geomorfologia também. É possível um rio estar em duas bacias? Depende do ponto de vista, Sara. Se o rio, por exemplo, o rio Tietê, ele está na bacia dele mesmo, mas ele também está na bacia do Rio Paraná. Então, o rio, geralmente sim. Como que eu posso dizer? Sim. Dá para dizer que um rio está em duas bacias, na bacia dele próprio e na bacia maior, da qual a bacia dele é uma subbacia, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Agora, se o mesmo rio está em duas bacias que são totalmente diferentes, assim, uma não é a dele próprio, não, aí não. Entendeu? Espero que tá, ótimo. Então, beleza. Bom, aqui esse mapinha da cidade de São Paulo, né? Para exemplificar isso de que as bacias podem ter diferentes tamanhos e ser pensadas em diferentes escalas. Uma bacia pode conter desde um rio só, né? Aquele riozinho que passa ali atrás da nossa casa, e que a gente fala que ele nem é rio, mas ele é um rio, e aí ele tem a sua própria baciazinha, micro bacia de um rio só, ou ela pode ter milhares de rios. Tá vendo toda aqui, ó, tudo essa azul, essas veiazinhas azuis aqui na cidade de São Paulo, esse mapa é da cidade de São Paulo, tudo isso é rio, cada uma dessas linhazinhas azuis aqui. E a gente tem cada linhazinha dessa tem a sua própria microbacia, as águas que vão escorrer daquele riozinho, e ele também vai fazer parte da bacia do rio da qual ele está desaguando, que vai desaguar num outro, por exemplo. A gente tem um riozinho aqui pequenininho que vem desaguando em um, que vai desaguar em outro, e em outro que vai desaguar aqui no Rio Pinheiros, e o Rio Pinheiros, por sua vez, vai desaguar lá no Rio Tietê, e assim por diante. Então, a gente tem tanto a bacia de um riozinho só, quanto quando dois rios se juntam, a gente tem a bacia daqueles dois riozinhos. E as bacias a gente vai pensando em escalas cada vez maiores, tá bom? É o que eu tô querendo dizer com essa outra imagem aqui. A gente tem essa área roxinha aqui, essa baciazinha de um rio só. Essa área vermelha já está contemplando tanto o riozinho só quanto todos os outros aqui. E todo esse recorte aqui, ele é tudo uma bacia só. Cada uma dessas cores aqui nessa imagem pode ser considerada uma bacia. Inclusive esse recorte grande aqui que contempla todas essas bacias como subbacias dessa bacia grande. Entendeu? Acho que é isso. A Caroline está perguntando o que são os vales. Os vales são essas áreas mais rebaixadas do relevo onde tem um rio passando no fundo. Geralmente ele é assim em V, tem essa imagem aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá vendo? Esses bloquinhos A, B e C, eles são meio que os vales desse riozinho que tá passando aqui. Essa área rebaixada onde o rio tá passando lá embaixo. Essa área rebaixada é justamente porque o rio passou cavando e foi afundando cada vez mais lá embaixo. Ficou claro o que é vale? Espero que sim. Vou ver se eu devo na minha. Então, beleza. Bom, tá. Outra coisa que eu ia falar aqui, só por curiosidade. O interflúvio, como eu falei para vocês, é aquela parte mais alta, que chove, o que chove ali vai dividir, né? A chuva que cai em cima do interflúvio a água vai ser dividida. É o divisor de águas. O interflúvio a gente também chama de divisor de água, porque a água cai ali e vai cada parte da água para um lado, porque é um ponto mais alto, então vai dividir, como se estivesse chovendo num pico mesmo, e uma parte fosse para cada lado. Um interflúvio muito importante aqui da cidade de São Paulo é a Avenida Paulista. Vocês já repararam que você está na Avenida Paulista e para que lado que você for da Rua Augusta, se você for sentido centro, se você for sentido Jardins, você vai descer para os dois lados? A Avenida Paulista é o ponto mais alto ali. Ela é o divisor de águas. Olha aqui, nessa imagem, a Avenida Paulista está passando mais ou menos aqui, ó. Então, reparem que aqui, nesse pedacinho,
Tem rio que corre aqui para baixo, mais para a esquerda, e tem rio que corre aqui mais para cima ou mais para a direita. E tem um espaço no meio, como se fosse uma divisão entre essas nascentes. Ela é a Avenida Paulista ali em cima, como um divisor de águas, dividindo as nascentes ali dos rios, tá bom? Só por curiosidade para vocês, também para ficar claro o que é o interflúvio, o divisor de águas. Esse mapa está mostrando a divisão política administrativa do estado de São Paulo em diferentes bacias hidrográficas, na verdade em UGRs, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, são unidades territoriais pensadas aí pelo governo do estado de São Paulo para administrar a água como recurso hídrico nas diferentes regiões, de acordo com as microbacias ou as subbacias das quais elas fazem parte. A gente tem o Rio Tietê passando aqui no meio, ó, o Rio Tietê nasce aqui perto de São Paulo, ele corta o estado todinho aqui, ó, até desaguar no Rio Paraná, que está lá na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. E a gente tem, então, a maior parte do estado de São Paulo fazendo parte da bacia do Rio Tietê, só que a gente divide ela em regiões, em diferentes subbacias, para fins de administração pública mesmo. Tá bom, beleza, Emily, de boa. Quem precisar sair da aula, gente, não tem problema. Depois eu vou colocar a aula lá. Aliás, como a gente já passou, já tem acho, mais de 50 minutos de aula, vocês querem que eu continue ou querem que eu pare e a gente continua na próxima aula também, sem problemas. Aí fica a critério de vocês. E, de qualquer forma, quem precisar sair não tem problema se a gente continuar, porque eu vou colocar depois lá no Class, vou colocar no YouTube e mando o link para vocês, assim, se tiver lá no YouTube, eu coloco o link no WhatsApp também, tá bom? Então, eu vou continuando, mas se estiver pesado para alguém, vocês podem falar, tá bom? Vocês me avisam. Daí a gente faz uma pausa, sem problemas. Bom, e aí, então, continuando, fechando bacias hidrográficas, a gente também pode dividir o Brasil em diferentes bacias hidrográficas. A gente tem 12 regiões hidrográficas brasileiras, são essas aqui. A maior delas é a Amazônica. E olhem aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, que a gente não tem o Rio Tietê, a bacia do Rio Tietê, apesar de eu estar falando tanto dela. Porque a bacia do Rio Tietê, ela é uma subbacia da bacia do Paraná, que é uma bacia muito importante. A gente tem aqui, ó, a bacia do Paraná, tá bom? Essa é a divisão hidrográfica nacional, que estabelece essas regiões hidrográficas próximas, e ela tem como principal característica para definir essas regiões a bacia hidrográfica, os rios principais, né, as principais bacias hidrográficas mesmo, mas também alguns critérios sociais e econômicos mais homogêneos de cada região, que é justamente para o gerenciamento desses recursos hídricos e a administração pública mesmo. Por que isso também? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse amarelinho ou esse verdinho claro, que são o rosinha, né? Não é a região hidrográfica não é específica sobre um rio, no Amazonas, Parnaíba, São Francisco, mas sim ela tem esses nomes: Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, assim por diante. Por quê? Perto do litoral, a gente tem vários rios que desagam diretamente no oceano. Às vezes, um rio que nem tem afluente, ele nasceu e desagou já no oceano. São muitos riozinhos ao longo do nosso litoral todo. Então, tem algumas regiões que não tem um rio principal, né, comum a toda aquela região mais importante, mas tem diversos riozinhos, todos bastante importantes também. Então, eles foram aglomerados numa grande região, ao invés de a gente criar uma região para cada riozinho desses, tá bom? Vou falar, então, um pouquinho de água no Brasil. O Brasil é um país muito rico em água, 13% da água doce superficial do mundo está em território brasileiro, né? Então, a gente tem rios muito grandes, rios importantíssimos. Só que a água no Brasil não está distribuída de forma homogênea. Eu vou colocar lá no Classroom também um vídeo complementar que fala um pouquinho sobre isso. Depois vocês deem uma olhada se tiverem tempo e tal. Enfim, e aí o Brasil é dividido em diferentes bacias hidrográficas, sendo que cada uma
possui características físicas e potencial hídrico específico. Cada bacia hidrográfica tem as suas características climáticas, físicas, geomorfológicas e tal, e também o potencial, que é o mais importante, ou seja, aqueles rios daquela bacia hidrográfica, eles são melhores para usar para abastecimento público, para geração de energia ou para transporte, tá? E assim por diante. Cada uma tem a sua especificidade. Começando aí pela bacia amazônica, que não é só a mais importante do Brasil, mas também é uma das mais importantes do planeta. Tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e ela não faz parte só do Brasil. A bacia amazônica ultrapassa os limites brasileiros e ela pega também territórios aí da Bolívia, Colômbia, Equador, das Guianas, Peru e da Venezuela. Inclusive, as principais nascentes do rio Amazonas estão fora do Brasil, lá nos Andes, como eu falei para vocês, algumas até com base na água que derrete das geleiras, ao invés de ser das águas subterrâneas, tá bom? Tem como principal rio o rio Amazonas, e o rio Amazonas, ele não, apesar da bacia, ó, vir aqui desde os Andes, o rio Amazonas só começa a ter esse nome a partir aqui, ó, mais da metade para lá, já em direção ao oceano. Ele se chama rio Amazonas. O rio Amazonas, ele nasce da confluência do Rio Negro e o rio Solimões. São dois rios muito importantes da bacia amazônica, e aí a gente começa a chamar ele de rio Amazonas, tá bom? Uma das suas principais nascentes, que são lá nos Andes, até a sua foz, até lá o Oceano Atlântico. O rio, então, o rio principal, que depois, com o tempo, vai começar a se chamar Rio Amazonas, percorre cerca de 7 mil quilômetros, tá bom? Isso se a gente pensar, se a gente sair lá da foz dele, lá da Pororoca, no Oceano Atlântico, e a gente começar a subir o rio até, e o mais longe que a gente conseguir, a gente vai percorrer cerca de 7 mil quilômetros, tá bom? O rio Amazonas chega a ter até 50 quilômetros de largura em alguns pontos. E, assim, eu tô falando em rio Amazonas, não só a partir aqui da confluência, onde ele realmente se chama Amazonas, mas pensando nos rios principais dessa bacia. Alguns chegam a ter até 50 quilômetros de largura e 100 metros de profundidade. Isso é muita coisa. Fica também aí de dica para vocês pesquisarem, se vocês tiverem interesse. Cidade de Manaus. Vocês vão ver lá e coloca a imagem de satélite. Vocês já viram que no Google tem como você ver imagem de satélite ao invés de ver só mapa? Vai lá, Manaus, joga a imagem de satélite e aí vocês vão ver aquela mancha cinza que é a cidade de Manaus. E mais para cima tem o Rio Negro, que é um dos afluentes que vão dar origem ao Rio Amazonas. Tem áreas do Rio Negro que são mais largas do que a cidade de Manaus inteira. E a cidade de Manaus é uma cidade grande pra caramba. Então, só para vocês terem uma ideia. Muitos dos grandes afluentes do rio Amazonas possuem grande potencial hidrelétrico e de transporte. Como eu disse para vocês, o rio Amazonas é uma rota de transporte muito importante na região norte do Brasil. Tem muitas viagens de barco que ligam Belém a Manaus e as pessoas vão de barco mesmo, sim, de Belém para Manaus, porque é muito mais prático do que ir por terra, por exemplo, tá bom? Então, ele tem um potencial de transporte fluvial muito grande. E também hidrelétrico, né? A bacia amazônica é uma região com potencial hídrico gigantesco, de quantidade de água gigantesca, se comparada à sua demografia. Ou seja, tem muita água, mas não tem tanta gente assim para usar toda essa água. O que não é, por si, ruim. Mas é ruim comparativamente a gente pensar que tem regiões do Brasil que tem muito mais gente morando e muito menos água disponível para toda essa gente. Próximo rio, o Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco fica lá no Nordeste brasileiro. Tem como rio principal o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, aqui no sul de Minas Gerais. Depois ele passa por Minas, Bahia e vai desaguar lá entre Sergipe e Alagoas. Ele é bem importante historicamente também, porque foi através de São Francisco que teve a ocupação de terras mais distantes do litoral, conseguindo o rio acima, né, para explorar o que tem aí para dentro. E grande parte do estado de Minas Gerais foi desbravado a partir dessa caminhada ao longo do Rio Francisco, a partir do Rio São Francisco.
Ele atravessa o polígono das secas, lá clima semiárido brasileiro, e ele só é navegável entre Minas e Bahia. A partir dali, ele começa a atravessar áreas muito áridas, ele perde um pouco sua capacidade hídrica, fica mais seco, e aí ele não é mais tão bom para navegação como ele era quando ele estava em áreas menos secas, menos áridas, tá bom? Ele é muito importante para a irrigação na região, né? Principalmente por ser o sertão e o semiárido brasileiro, e ele tem grande potencial hidrelétrico, inclusive tem várias barragens e usinas hidrelétricas construídas ao longo do Rio São Francisco. Dou destaque aí para a usina de Sobradinho, porque tem uma música que chama Sobradinho, sobre a construção dessa usina também. Fica a dica aí para vocês. A bacia do Paraná, na qual nós estamos inclusos, nós estamos pisando agora na bacia do Rio Paraná. Ela é a segunda maior bacia brasileira, e ela é uma das maiores do mundo também. Situa-se na área com maior ocupação humana do país, ou seja, ela tem todo esse potencial hídrico dela é muito bem aproveitado, porque a gente tem muita gente aqui para aproveitar as águas dessa bacia hidrográfica como um todo. E ela também tem grande potencial hidrelétrico, tem pelo menos 16 usinas de grande porte instaladas nos rios dessa bacia, com destaque para a usina de Itaipu, que fica também lá em Foz do Iguaçu. Ela fica no Rio Paraná. O Rio Paraná ele faz a divisa entre o Brasil e o Paraguai, e essa usina hidrelétrica fica entre esses dois países. Ela é uma usina binacional, ela é administrada pelos dois países, tanto pelo Paraguai quanto pelo Brasil. Os dois colocaram recursos ali para a construção dessa usina, e tem funcionários dos dois países que trabalham nessa usina. A usina de Itaipu ela é uma coisa tão fenomenal assim, em termos de geração de energia elétrica, que ela consegue gerar energia para o Paraguai inteiro e ainda sobra para o Paraguai vender um pouco de volta para a gente. Porque, como é dos dois países, metade da energia gerada do Brasil, metade é do Paraguai. O Paraguai usa tudo, sobra, e aí ele vende de volta para o Brasil, para a gente compensar o que a gente precisa, porque o Brasil é um país de território muito grande e Itaipu não tem como abastecer o país inteiro, tanto é que a gente tem muitas outras usinas hidrelétricas no país, mas a gente pega um pouquinho ainda do que sobra do Paraguai, tá bom? A bacia platina, eu coloquei ela aqui só para fechar a linha de raciocínio. A bacia do Paraná, ela é uma subbacia, apesar dela ser, mesmo ela sendo tão grande, ela ainda é uma subbacia da bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata é esse rio que deságua aqui entre Buenos Aires e Montevidéu, entre a Argentina e o Uruguai. Ele é um rio curto, né? Tipo assim, ele nasce da confluência de dois rios, ele nasce aqui, ó, da confluência do Rio Uruguai com o Rio Paraná, e aí ele é um rio curto, mas como todas as águas desaguam nele antes de desaguar no oceano, a gente fala que está tudo concentrado na bacia do Rio da Prata. Tá bom? Ele é constituído, então, por essas três grandes bacias, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Paraguai, que está aqui, ó, Paraguai, que também vai desaguar aí no Paraná, em algum momento. Né? Está situada em uma região que tem destaque por grande demografia e desenvolvimento econômico, o sudeste do Brasil e também grandes regiões metropolitanas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai e tal, e produz a maior parte da energia consumida no Brasil. Se a gente pensar que, apesar do Rio da Prata estar lá em outro país, os nossos rios, na hora, vão desaguar lá. Então, a gente também faz parte da bacia do Rio da Prata, e é justamente esses rios que vão gerar muita energia aqui para o Brasil. Tá bom? Aí, agora falando de abastecimento hídrico, a gente volta a falar de aquíferos. Só para falar aqui, questão de abastecimento, 60% da população brasileira é abastecida por águas subterrâneas. As águas, ao invés de ser água, eu lembro para vocês, pelo menos 40% da população brasileira é abastecida por águas superficiais. Aqui no caso do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente, as águas que chegam na nossa casa vêm de rios e represas e tal. Mas 60% da população é abastecida por águas subterrâneas, que é retirada por poços e também bombeadas lá debaixo da terra. Aqui a gente tem uma mapinha com os principais aquíferos do Brasil, são muitos, né? Mas a gente vai falar de dois especificamente, que é o aquífero Alter do Chão, lá no norte,
e o aquífero Guarani, aqui no sudeste e centro-oeste do Brasil. Esses dois não são só os dois maiores aquíferos do Brasil, mas também são os dois maiores aquíferos do mundo. Por isso que a gente fala também que o Brasil é muito rico em água. A gente não só tem muitos rios, mas a gente tem aquíferos poderosíssimos. O Alter do Chão é o maior aquífero do mundo e ele está totalmente em território brasileiro. Ele tem capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos de água. E o aquífero Guarani, ele é o segundo maior do mundo, mas ele é transfronteiriço, né? Tem pedaços dele em outros países aí da América do Sul. E ele tem 45 mil quilômetros cúbicos, a capacidade dele. Por que ele tem uma área tão maior e menos da metade da capacidade do Alter do Chão, que tem uma área bem menor, né? Porque o aquífero Alter do Chão é mais profundo. Essa é a diferença, tá bom? Então, dois aquíferos aí importantíssimos para a gente saber a respeito: aquífero do Guarani e aquífero Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão, ele inclusive, volta e meia eu vejo uma notícia de que ele está sofrendo riscos com desmatamento da Amazônia e tal. É uma coisa bem sensível a se pensar. O aquífero Guarani abastece muitas cidades, mesmo aqui do interior da cidade de São Paulo. Então, conheço amigos paraguaios, eles falam a língua guarani. Na verdade, o aquífero tem esse nome porque ele está na região do povo guarani. É isso. Os guaranis são um povo indígena originário aqui, né, da América do Sul, e é um povo nômade. Eles andavam por várias regiões, desde aqui do litoral brasileiro até os Andes e tal. Então, essa era a região de abrangência deles. Por isso chama aquífero Guarani, porque ele está na região do povo Guarani. É isso, tá bom? Aqui são os principais aquíferos do estado de São Paulo. Olha como eles vão um do ladinho do outro, né? Apesar da gente ver aqui na imagem que o aquífero Guarani pega o estado de São Paulo quase todo. Nessa outra imagem aqui, a gente vê que o aquífero Guarani, que é esse azulzinho aqui, eu acho que é esse azul, ele pega só um pedacinho do estado de São Paulo. Por que essa diferença? Porque aqui, esse pedacinho que ele aparece, é onde ele está livre. O resto ele está confinado. Então, ó, olha que essa linha preta, ela é para demonstrar justamente um corte de perfil. E aí, essa imagem aqui embaixo mostra ao longo dessa linha aí. O aquífero Guarani é esse azul mais forte aqui, em algum pedacinho aqui só da superfície que ele está livre. Aqui, ó, no restante, ele está abaixo de outro aquífero, que eu acho que é, sei lá qual que é. Abaixo de outras rochas, de rochas permeáveis, rochas cristalinas aqui, né? Uma camada cristalina. Enfim, então, apesar do aquífero Guarani ser tão extenso, grande parte dele está abaixo de outras camadas de rocha ou abaixo de outros aquíferos. Ele só aflora em alguns determinados locais. Não é que ele só aflora aqui no estado de São Paulo, apesar dessa imagem parecer que é isso. Ele aflora em outros lugares também. Mas não é em todo lugar que você tiver no estado de São Paulo que você vai cavar e encontrar água especificamente do aquífero Guarani. Beleza? Ih, ficou mudo? Vocês estão me ouvindo? Tá normal? Sim? Beleza. Tá. Então tá bom. Bom, já tô finalizando, tá? Prometo, mas quem precisar sair, de boinha também. Só falar um pouquinho de água no mundo. Aqui é só para mostrar para vocês que a bacia hidrográfica do Amazonas e a do Paraná, elas aparecem como as principais bacias hidrográficas e rios do planeta, né? Não tem tantos aí. Aqui na África, eu quero que vocês notem que tem várias bacias importantes, apesar das vezes a gente pensar em África e pensar que a África é só área desértica. Não, tem grandes bacias hidrográficas muito importantes aqui no continente africano também, beleza? E aí, bom,
acho que é natural a gente pensar que alguns países têm maior quantidade de água do que outros, por sua geografia, por causa do clima, a quantidade de chuvas ali e tal. Só que alguns países, apesar de ter uma grande quantidade de água, esse mapinha, o verde escuro, está mostrando a quantidade de água disponível per capita para a população. Então, ou seja, tem muita água comparado com a quantidade de pessoas que moram naquele país. As listras vermelhas significam que, apesar disso, 50% da população só, ou menos de 50% da população, tem acesso à água potável. Então, às vezes, você ter quantidade de água suficiente para a população inteira não quer dizer que a sua população está bebendo água de boa qualidade. Aqui acontece principalmente nos países da África, que a gente vê essa relação, porque são países, em geral, mais subdesenvolvidos e que não têm capacidade econômica o suficiente para tratar água para todo mundo. Então, é o que a gente chama de escassez técnica. Eu vou já mostrar outro mapa para vocês sobre isso. Eles têm muita água, mas não têm capacidade técnica para ter água potável para todo mundo, né? Basicamente, a diferença é essa. Então, né, diferentes técnicas de coleta e extração de água são empregadas de acordo com as possibilidades existentes, as possibilidades tanto de existência de água quanto de capacidade econômica mesmo, tá bom? Tem alguns países até, inclusive, que tem técnicas de extração de água pela dessalinização. Não tem tanta água doce, mas tem água salgada, e aí eles vão dessalinizar a água para poder ter água potável para a sua população. Essa imagem, aliás, deixa eu pular para outra primeiro. Aqui, o que eu estava falando para vocês de escassez técnica e escassez física, né? Aliás, escassez econômica e escassez física. Até errei a palavra. A gente tem, então, esses dois tipos de escassez, né? Lembro aqui o ciclo hidrológico e o clima, a quantidade de água disponível, a demografia e as tecnologias empregadas para a captação são fatores que influenciam na demanda ou escassez de água de cada país. Nesse mapa, o Brasil está classificado como um país de escassez econômica. A gente viu que o Brasil tem muita água, então a gente não tem escassez física, a gente tem água. Só que a nossa escassez de água é econômica. Quando a gente tem problemas com falta de água, é porque a gente não tem dinheiro para levar água para todo mundo. Essa é a questão. Então, a nossa escassez é econômica e não física. Ao contrário de alguns países aqui, ó, da norte da África e da Ásia, que tem escassez física. Pode ser até que eles tenham dinheiro para levar água para todo mundo, mas eles não têm água para levar para todo mundo, né? Essa é a diferença aí entre escassez econômica ou escassez técnica e a escassez física da água, tá bom? Voltando aqui para falar sobre consumo de água, em termos de mundo, isso aqui é mais para reflexão, esse slide, tá? Em termos de mundo, a gente vê que 70% da água consumida no mundo é consumida pela agricultura, mas a gente vê uma grande diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a maior parte da água vai para a indústria, enquanto nos países em desenvolvimento vai para a agricultura. Isso reflete qual que é a forma de economia desses países. Quanto mais desenvolvido um país, provavelmente então ele tem mais indústrias, né? Então isso fica só para reflexão. Assim como essa imagenzinha aqui de baixo. Onde tem mais consumo de água, as pessoas, né, consomem mais litros de água por dia, são os países que são mais desenvolvidos. Né? O Brasil, a gente tem bastante água, e aí entra esses dois fatores. Apesar da gente não ser um país exatamente desenvolvido, a gente tem grande disponibilidade de água, então a gente ainda consome acima da média mundial. Mas países subdesenvolvidos em geral, aqui ele está dando exemplo, países um africano de uma região subsaariana, vai consumir muito menos do que a média mundial. Isso vem de hábitos de consumo mesmo. Então, problemas de água no mundo é a forma como a gente usa, tanto como sociedade, quanto como hábitos de consumo pessoais. É duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente falar em escassez de água aí no planeta. Então, falando dos problemas quanto relacionados à água no mundo, o principal problema a gente vai ter a poluição das águas, que vai dificultar o tratamento das águas para consumo, dificultar que essas águas sejam levadas para as pessoas consumirem, assim como a poluição dos solos, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, um solo contaminado pode acabar com que a água dos aquíferos seja contaminada também.
O consumo não consciente, que vai provocar a escassez, e a própria escassez de água por fatores climáticos mesmo, também é um problema relacionado à água. As crises hídricas, como aconteceu aqui em São Paulo em 2014, que a gente estava falando de estocar água e tudo, né? E enchentes e alagamentos devido às interferências nas dinâmicas naturais dos rios e das represas e tal. A gente mexe em rio, canaliza ele, a gente retifica ele, a gente mexe, atrapalha toda a dinâmica fluvial. Então, quando a gente mexe numa coisa tão sensível como a natureza, é claro que vai ter um desequilíbrio, e aí os enchentes e alagamentos muitas vezes são reflexo desse desequilíbrio causado aí pela interferência humana nos corpos d'água, na água natural, tá bom? Com relação à crise hídrica, eu acho importante salientar também essa questão do consumo consciente e a demanda de água, né? Na crise hídrica de 2014, a gente estava com um grande problema aqui no estado de São Paulo, e uma das soluções que o governo pensou foi pegar água do Rio Paraíba do Sul. Só que o Rio Paraíba do Sul, ele nasce aqui no estado de São Paulo e ele vai para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está, então, a jusante daqui do estado de São Paulo. Se a gente começasse a consumir muita água desse rio, ia chegar menos água para abastecer a população do Rio de Janeiro. Então, houve um certo conflito entre o governo dos dois estados pelo uso dessa água. Se o estado de São Paulo usasse essa água, provavelmente faltaria lá para os cariocas. Então, acabou que tomou-se outras medidas e tal, mas foi uma coisa que provavelmente o cara que pensou vamos usar essa água não tinha pensado antes que poderia afetar a demanda de outros lugares. Tá bom? E para finalizar aqui, falar um pouco de água no mundo, questão geopolítica da água, porque rios são, eles, como a gente viu, bacias hidrográficas não respeitam limites de países, esses limites impostos, né, humanos, e, além disso, muitos deles estão em fronteiras, né, muitas vezes a fronteira entre um país e outro é justamente um rio. E aí, de quem é esse rio? De quem pertence essas águas? E quando o rio nasce num país e passa por outro, quem tem mais direito sobre essas águas? É preciso que haja um consenso nessas discussões, para que não hajam conflitos pelo uso dessa água. Então, dado aí, né, mais de 200 sistemas hidrográficos e 13 grandes rios são compartilhados no mundo, compartilhados por diferentes países. Dou aqui alguns exemplos, como é o caso da Bacia Amazônica, a gente já viu, e o caso aí do Rio Jordão, que é compartilhado por sírios, israelenses, jordanianos e palestinos, o que também, se vocês forem ver, tem muito a ver com o conflito ali no Oriente Médio, o conflito entre esses povos. Tá bom? Então, é necessário que haja sempre um esforço de cooperação entre os países que compartilham bacias hidrográficas e compartilham mesmo o curso do rio, como é o caso do Rio Paraná, que divide Brasil e Paraguai, e os dois países têm direito sobre aquelas águas ali, beleza? Coloquei essas fotos aqui para mostrar. Aqui a ponte da amizade, essa ponte aqui entre o Brasil e o Paraguai, e aqui, ó, no meio da ponte, o limite. No meio do rio é o limite entre os dois países. E aqui, para finalizar mesmo de vez, uma notícia fresquinha, essa notícia desses dias, ó, 14 de abril de 2020. O Rio Paraná está em uma escassez histórica. Olha como o nível de água está baixo, essa foto aqui para demonstrar. E já tem político argentino culpando as usinas brasileiras por causa disso, dizendo que é porque as usinas hidrelétricas brasileiras estão retendo a água nas suas represas. Para ter uma usina hidrelétrica, a gente precisa ter uma represa, e que não está deixando tanta água passar. Só que, né, isso não é bem verdade, na verdade é uma questão climática e tal, mas fica aí, né, eu estou atento a essas informações, porque existe alguma possibilidade de dar algum conflito político por causa dessa questão aí. Tem gente, né, culpando o Brasil por não ter água no Rio Paraná. Beleza? Depois vocês leem a notícia aí. E é isso, gente. Acabou a aula de hoje. Vocês têm alguma pergunta? Eu gosto bastante desse tema, água. Tem vários videozinhos, eu vou colocar todos eles no Classroom para vocês verem depois enquanto lavam a louça, fazem comida e tal. Uns videozinhos rapidinhos, bonitinhos também. Mas um pouco sobre esse tema da água, porque eu acho que é um tema bem importante também.
No geral, né, para a vida, assim. Ah, que bom que vocês gostaram da aula, fico feliz. Então, vocês não têm nenhuma pergunta? Que bom, que bom. Vou finalizar aqui a gravação, então, e colocar lá no YouTube e mandar para vocês no Classroom e no WhatsApp, tá bom? Finalizando.